Ó, minha linda, mas que confusão na sua cabeça, não é? Que confusão. Aliás, uma das coisas que eu estava pensando bastante esses dias é o como nós vivemos em tempos malucos, né? Em tempos completamente malucos. E de todos os pecados capitais, eu estava pensando nisso esses dias, de todos os pecados capitais, a luxúria é o pecado capital da modernidade. Porque se nós formos parar para pensar, não é? Os outros pecados capitais, por exemplo, gula. Hoje em dia todo mundo quer estar no shape, né? Todo mundo quer estar bonito. Preguiça, pelo menos em lugares grandes, né? Vale do Silício, São Paulo. Preguiça não pega demais, não, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ficar rico, não é? Todo mundo só fala de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então preguiça nem chega a pegar muito. Ira não pega muito também não, ainda mais hoje em dia tá todo mundo mansinho, tá todo mundo o dia inteiro no celular, pedindo desculpa por tudo, todo mundo mansinho de tudo, então ira também não pega muito. Agora a luxúria é o que mais pega e eu acho assim, é o pior pecado na minha opinião, é o começo de todo o mal. É tão triste, por exemplo, eu conheci essa semana, tem uma parte da nossa família, que não é família de sangue, né, mas tem uma parte da nossa família que, assim, é um pouco mais bagunçada, né, tem umas bagunças ali no meio da família. E eu conheci uma menininha de 11 anos, e o pai dela e a mãe dela tiveram uma noite casual, e, enfim, foi assim que ela veio ao mundo, e a mãe não quis cuidar dela, o pai não quis cuidar dela, porque eles eram novos, e enfim, ela ficou totalmente jogada com a avó, que a avó já tinha criado essa moça aí, né, que tem um filho de homens diferentes, e o pai do irmão dessa menina tá na prisão, e aí essa mulher se ajuntou com outro cara que já tinham 3 filhos. Aí eu perguntei pra mocinha, eu falei pra ela, quantos irmãos você tem? Aí ela, eu não tenho certeza, eu acho que eu tenho 14, porque minha mãe ficou com esse cara, e aí ela se separou desse cara, mas eu fiquei apegada ao menino, então eu considero ele meio que um irmão, aí ela ficou com outro cara, enfim, que judiação, assim, eu tava conversando com a menina e me deu vontade de chorar até, assim, claro que eu não ia mostrar nada na frente dela, mas que tristeza, gente, que tristeza, e assim, tudo isso pelo pecado da luxúria, mais do que qualquer outra coisa, sabe, essa ideia de que não tem consequência, né, para os atos do que nós fazemos com o nosso corpo. E existem muitas consequências, e assim, é o pior que tem, é o pior, na minha opinião, o pior que tem. E olha que cabeça errada, né, das mocinhas, né, que pensam isso, né, a atração sexual não vai existir mais no casamento, né, porque, é claro, se você vive em uma cultura completamente pornográfica como nós vivemos hoje, que todos os dias as pessoas querem estar com um homem ou uma mulher diferentes, né, elas querem, sei lá, experimentar coisas novas, né, claro que elas vão achar que o casamento é a coisa mais chata do mundo, né, a coisa mais sem graça do mundo. Mas quando você faz tudo na ordem, né, quando você se realmente começa a rejeitar essa cultura pornográfica e não se deixar afetar pelo que entra pelos seus olhos e os seus ouvidos, quando você começa a purificar aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, né, as músicas que você ouve, os filmes e as séries que você assiste, não se permitir assistir conteúdos pornográficos, tanto liberados quanto os pornográficos de verdade. E é isso, né? Eu, por exemplo, eu não tenho atração nenhuma. Eu não tinha atração nenhuma pelo meu marido quando eu o conheci. E não é porque eu não tenho atração por ele, é porque eu não tenho atração por nenhum homem, assim, quando eu acabo de conhecer. E a minha atração por ele só cresceu no casamento. E, aliás, eu sou cada dia mais atraída por ele e ele por mim, porque nós conhecemos partes um do outro. Né, partes assim de vida, de opiniões, e você vai se apaixonando e amando, né, se comprometendo cada vez mais com aquele lado. Por exemplo, quando nós tivemos filho, eu conheci o lado paternal dele, que eu não conhecia antes. Eu me apaixonei completamente por esse lado paterno dele, que eu não enxergava antes, que eu não sabia antes. E essas coisas vão aumentando. Agora, é claro, se você vive numa cultura pornográfica, é óbvio que o casamento não vai ser algo interessante. E isso é uma tristeza tão grande, mas tão grande, que as pessoas realmente hoje em dia
são estimuladas a pensar que uma vida sem compromisso, com vários parceiros, é muito mais interessante do que escolher amar a mesma pessoa todos os dias, né? Como se sua atração fosse... E assim, com certeza no casamento não tem aquela coisa maluca, né? Aquela diversão que você tem quando você está saindo, bebendo, conhecendo homens novos e saindo todos os dias com um homem diferente. Não tem aquilo, com certeza não tem aquilo. Mas assim, aquilo serve para quê mesmo? Para que serve você ter uma vida de flertes, de coração, né, batendo fora? Para que serve isso? E é tão esquisito e uma pena mesmo de que a nossa cultura e a nossa geração é estimulada a achar que isso é o que faz a vida valer a pena, porque não é.